Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui nesse evento que nós fazemos para esclarecer algumas dúvidas muito importantes. Entra em vigor, então, o Receita Saúde, que é obrigatório para alguns profissionais. E aí, o título desse evento foi Receita Saúde. Afinal, é só para psicólogos? Porque também abrange outros profissionais, como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. E aí, a nossa área aqui, que é voltada para psicólogos e terapeutas, né? E nós convidamos o nosso contador, Marco Tencourt, e o Marcos e a Rosa são nossos contadores aqui há muitos anos. E é um prazer gigante recebê-lo aqui. Eles são profissionais da nossa confiança, são muito mais do que nossos contadores, né? Eu aqui muitas vezes procuro eles para saber alguns outros detalhes de outras questões legais e jurídicas. Então, se você está aí precisando de um contador, tá aqui, recomendo o Marcos, a Rosa, que são pessoas de extrema confiança e que realmente assim passam a ser quase parte da família, pessoas muito próximas que estão ali não só para fornecer aquele serviço pontual, mas que vão muito além. Então, esse evento é um dos exemplos de muitas experiências ao longo aí desses 5 anos que nós estamos juntos com eles. Então, Marcos, gratidão por você estar aqui Joia. conosco, aceitar esse convite para vir aqui Uhum. esclarecer essas dúvidas. É, as pessoas que estão aqui ao vivo vão poder interagir, fazer perguntas. Vocês fiquem à vontade, quem está aqui presente, né, a colocar algumas pontuações, colocações, perguntas, dúvidas, né, aqui no chat, que eu faço a leitura para o Marcos, ou também pode levantar a mãozinha e aí, no momento propício, a gente dá a oportunidade para você mesmo fazer a pergunta. Então, vamos lá. Marcos, querido, começa um pouquinho Sim. falando o que que é essa Receita Saúde, esclarece um pouquinho para a gente isso. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês. Malu, grande de coração, muito obrigado. Vai ser um prazer tentar esclarecer mais essa burocracia criada por psicólogo, né? Então, vamos lá. Eu acho que vou começar respondendo a pergunta da própria live, se isso é só para os psicólogos, que de fato não é, tá? Essa é uma instrução normativa da Receita Federal, que o número dela é 2240, que foi de 2024, criada recentemente, obrigando as pessoas físicas, não jurídicas, as físicas, que prestarem seus serviços de psicologia, dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogos e os terapeutas ocupacionais, a fazerem as suas entregas aos seus clientes, dos seus recibos de recebimento de valores, através de um programa da própria Receita Federal. Aí vamos lá, onde é que isso vai chegar? A motivação da Receita Federal na criação desse programa é uma justificativa louvável para a Receita no sentido de ter maior controle da fiscalização em malha fina, porque a despesa de tratamento de saúde ela é dedutível do imposto de renda. Então, anualmente, as pessoas pegam seus recibos, feitos os pagamentos feitos a psicólogos, médicos, dentistas, etc., e abatem do seu imposto de renda devido na declaração de ajuste anual. Porém, e sempre no Brasil houve muitas situações, havia muita fraude na relação, falsificação de recibos, adulteração de recibos também, questão de valores, e a Receita Federal, até há tempos atrás, criou um programa chamado Leão Branco, que é um programa da Receita Federal de Fiscalização, ao ponto de pegar despesas médicas para verificar, chamar as pessoas de malha fina, se aqueles de fato são débitos existentes, são falsos e por aí vai. Nesse ano 2024 para 2025, a Receita Federal inovou. Ela criou uma etapa onde o profissional ele tem que apresentar agora um recibo eletrônico. É onde vem o tão conhecido programa que vocês agora dessa área têm que começar a usar. As ramificações disso vai um pouco longe, tá? Então vamos do princípio. O Receita Saúde promove a comprovação eletrônica
do recebimento da prestação de serviço. Ou seja, uma consulta com o psicólogo, após a conclusão dela, se faz o pagamento do profissional, o profissional vai emitir um recibo eletrônico, ele também pode ser impresso, mas ele automaticamente será declarado à Receita Federal, dentro do carnê-leão do psicólogo, do profissional, e na declaração da pessoa que é o seu cliente, seu paciente, já vai automaticamente ser lançado também. Então, o intuito é fazer que os profissionais da saúde declarem seus recebimentos e terão a sua tributação pelo imposto de renda, como pessoa física, e que o cliente, paciente de vocês, possam ter já o recibo verificado e autenticado pela Receita Federal para a dedução do imposto de renda dele. Esse é o princípio da Receita Federal. O que vai ocorrer é que muitos profissionais, e vivemos num país onde a legislação tributária é um verdadeiro manicômio, é muito difícil de acompanhar tudo que tem que ser feito dentro da regularidade, por muitas vezes não é por omissão, mas por dificuldade de entendimento dessa legislação tributária que nós temos, deixam passar certas situações de valores também, não lançaram a declaração, coisa do gênero. A Receita Federal tem por propósito fazer a arrecadação das receitas federais e quer que o profissional agora passe a declarar automaticamente para ela que ele será tributado mensalmente em cima disso. Então, como é que funciona o Receita Saúde? O profissional das áreas que eu já comentei, mais especificamente aqui como os psicólogos, eles precisam primeiro fazer o seu cadastro no Carnê-Leão Web. É um programa, eu vou disponibilizar o link dessa página da Receita Federal. Malu, eu coloquei aqui para o teu WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Que é o link que vai levar à primeira situação que o profissional vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer o seu cadastro no Carnê-Leão. Neste Carnê-Leão, ele vai, depois disso, baixar o aplicativo chamado app Receita Federal, e que é só no celular, nos smartphones ou iPads, tá? Eles podem ser laptops, não é possível, e também nos computadores não será possível, é só no celular ou nos tablets. E assim, ali vai começar a fazer a emissão do recibo eletrônico. Primeiro faz o cadastro no Carnê-Leão Web. Após o seu cadastro lá, ele baixa o aplicativo no seu celular ou no seu tablet, começa a fazer a emissão através dali. Os dados para emissão dos recibos são dados muito simples. O nome do pagador, os dados do próprio profissional, a data, o valor, ele faz a emissão. A partir do momento da conclusão da emissão, o seu paciente receberá o arquivo, a Receita Federal receberá o arquivo também, e automaticamente vai à tributação dentro do seu Carnê-Leão mensal. Então, vai chegar no final do mês, o profissional, depois de emitir todos os seus valores, entrará no Carnê-Leão e poderá fazer a emissão da guia do imposto de renda a pagar, daquele período. Aqueles dados todos que serão declarados durante o ano 2025 automaticamente irão para a declaração do imposto de renda que acontecerá em 2026. Esse é o propósito da Receita Federal para junto dos profissionais da área da psicologia, também da área da medicina, dentistas, etc. Tá? Esse é o ponto. Só que aí é que começam as confusões. Da onde começa? Um profissional, no momento da emissão do seu recibo, ele vai ter que ter um controle muito maior do que ele está, de fato, vendendo dos seus serviços, dos seus atendimentos. Porque em determinadas situações, dentro do Carnê-Leão, pode ser feitos abatimentos ali. Nem tudo é imposto. Há certas despesas que ele precisa abater. Por exemplo, se ele tem um consultório, o aluguel que é feito desse consultório, a despesa de telefone, energia elétrica dessa área, despesa com um atendente, um profissional ou um empregado que ele tenha, isso pode ser dedutível desses valores. Então, como existe essa situação tão complexa tributária, possivelmente muitos profissionais acabarão lançando todos os valores lá e não deduzirão aquilo que é possível. Talvez pagando um imposto maior ou até levando a cometer um erro sobre isso.
A Receita Federal, nessa mesma instrução normativa, número 2240, ela estabeleceu também multas pela falta de emissão ou até erro de preenchimento. Essa multa vai de R$ 100 para cada situação. Então, tem que se tomar muito cuidado nesse primeiro momento agora, principalmente até a adaptação, para que isso não ocorra, para começar a ter débitos desnecessários ou até pagamento de impostos a maior do que devido. Então, tome-se muito cuidado nessa primeira operação. Tanto para a área da saúde, é uma novidade, quanto para nós da área contábil também, tá? Ele é um programa que foi liberado um tanto às pressas e colocado para funcionamento logo agora. O governo federal já quer começar com o ano de 2025 a partir do primeiro dia, porque vai ser apurado no mês de janeiro e logo em fevereiro terá o recolhimento desse imposto de renda. Então, há uma certa pressa de fazer isso funcionar. E não há muito material da própria Receita Federal que dê uma explicação mais hábil e mais contundente para os profissionais dessa área, como eu comentei. Nosso sistema tributário é muito complexo, ele tem muitas dificuldades e muitas nuances. E a Receita Federal não tem um material muito didático para poder fornecer. Até tem disponível um manual para isso. Só que esse manual é ainda muito simplista, ao ponto de orientar a pessoa para agir da maneira adequada. Então, tem que se tomar muito cuidado nesse primeiro período agora. Esse é o ponto que eu venho colocar para vocês com maior cuidado, tá? No mais, a programação utilizada, ela é simples, ela não tem uma complexidade de cadastro em várias abas, o aplicativo é muito simples até. É um aplicativo onde tem poucas opções, tá? Esse aplicativo que vai no celular. Tem que se tomar um pouco de cuidado também que no aplicativo ele é mais genérico também, porque tem outras opções, tá? Para entrar no aplicativo, escolher o ReceitaNet e aplicar sobre ele. Se a pessoa quiser ver até seu próprio CPF, coisas etc., também tem essas opções desse aplicativo. Mas essa aba do Receita da Saúde, ela é meio simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade. O que a pessoa tem que ter em mãos para fazer agora também é um acesso ao Gov. Todos os acessos são feitos através do Gov, com a classificação prata ou ouro, ou usar certificado digital da própria pessoa física, tá? Isso é necessário para poder começar esse acesso, tanto dentro do Carnê-Leão Web, quanto do aplicativo do Receita Saúde. A multa aí de R$ 100, Sim, uma multa bem elevada, né? Porque quando é, se usa algo pela primeira vez, sempre tem os seus desafios. Por exemplo, na sim, sim, sim. psicologia, nós temos alguns profissionais iniciantes que às vezes começam cobrando uma sessão menos que esse valor, né? Exato, exato. A multa de R$ 100, ela é mensal por fração, tá? É por mês de erros, não por cada erro específico, tá? Tem que levar em consideração assim, ó, essa tecnologia, ela tende a se colocar para todos os mercados, tá? Dos profissionais liberais. Então, possivelmente, vai se tornar uma tendência. Mas, infelizmente, a área da saúde foi a primeira a ser usada para isso. Essa fiscalização ela vai ser em cima de quem tem conta jurídica ou também quem tem conta de pessoa física também passa por essa fiscalização? Né? Não, não. O Receita Saúde é exclusivamente para a pessoa física, tá? A jurídica, ela possui outros instrumentos que ela é obrigada a cumprir. Por exemplo, uma PJ, ela tem que fazer declarações à sua prefeitura, tem que fazer declarações à Receita Federal, através de várias declarações, EFD Reinf, DCTF Web, EFD Contribuições, a própria DCTF, por aí vai. Então, a Receita já tem essa informação. Quando o profissional, a pessoa jurídica, emite a sua nota fiscal, aquela nota é entregue uma declaração anual que é feita até fevereiro desse ano agora. Então, por exemplo, nosso escritório tem clínicas de saúde, clínicas médicas. Nós já estamos providenciando o arquivo para transmitir para a Receita Federal de todas as notas que foram emitidas e quais os pacientes. Então, para a Receita Federal, a PJ não interessa com esse intuito. A pessoa física, sim. Porque na declaração de imposto de renda da pessoa física, tem a aba dos rendimentos recebidos de PF, pessoa física, que a gente vai colocar lá o nome da pessoa, o CPF dela, o valor que você recebeu, mês a mês e por aí vai.
Então, para a Receita, é ali que a informação nasce para dizer que aquele determinado contribuinte usou o seu serviço e está abatendo o imposto de renda dela, aquela despesa que é dedutível. Agora, o processo é diferente. O processo será feito mês a mês. Por quê? Porque a partir do momento que o profissional emitir o seu recibo dentro desse programa do Receita Saúde, a Receita Federal já tem informação de quem é o usuário do seu serviço e que vai utilizá-lo para abatimento do imposto de renda e qual a sua remuneração para encaixá-lo dentro da tabela do imposto de renda também. Então, ela é específica e exclusivamente para a pessoa física, justamente no tocante à arrecadação e para ter um controle de mais transparência e menos burocracia no momento da malha fina, quando fizer o cruzamento de informações no processamento das declarações. Só uma dúvida, eu não peguei o Sim? começo da sua explicação. Uhum. Nesse caso, a gente vai usar aquela tabela da Receita Federal do cidadão comum. Tem uma faixa de isenção, ou no caso do Carnê-Leão, a pessoa vai ser tributada mensalmente e leva isso para o ajuste anual, que aí ela vai ter a restituição ou vai pagar a diferença? É a Isso. mesma coisa do empregado? Não, um pouquinho diferente. O empregado, o seletista, acredito que essa é a pergunta, né? O seletista, ele já tem uma certa automatização que é realizada pelo empregador. O princípio é quase o mesmo, só que as fontes são um pouquinho diferentes. Quando se é empregado, a empresa já faz a folha de pagamento dele, faz as deduções, a dedução do INSS, que é retirada da base de cálculo do imposto de renda, calcula se ele tem dependente, se ele não tem, se ele declarou dependente, né? E ali faz o valor do imposto, desconta do salário dele e recolhe para a Receita Federal. No final do ano, sai uma declaração de rendimentos, dizendo quanto ele recebeu de férias, de honorários também, de salário, outras verbas que são isentas, quanto foi de contribuição previdenciária e quanto teve de retenção durante o ano todo. A pessoa pega aquela declaração e transporta aqueles dados para dentro da declaração de imposto de renda dela. A de vocês, como autônomos, como pessoa física, é um pouco diferente. O que vai acontecer? Mês a mês, vocês vão emitir esses recibos eletrônicos. Tranquilo. Automaticamente serão lançados dentro do Carnê-Leão. Tá? No Carnê-Leão, o sistema da Receita Federal fará o cálculo. Vai dizer, aí vocês vão informar quantos dependentes têm, que são dedutíveis para o imposto de renda, quanto de contribuição previdenciária foi realizado, que é o antigo carnezinho do INSS, vai colocar lá. E também vocês podem providenciar um livro caixa, que é uma escrituração bem simples de se fazer, onde as despesas de sua atividade também podem ser deduzidas. Então, é aí que é a grande diferença entre a questão do seletista e a posição que vocês têm como autônomo. As despesas inerentes da realização dos serviços de vocês, embora não são muitas nem todas, elas podem também ser dedutíveis. Então, vamos dar um exemplo. A senhora tem um consultório, esse consultório tem uma funcionária, a seletista, que a senhora paga o salário dela, tem a despesa do aluguel, telefone, energia elétrica. Essas despesas são dedutíveis no livro caixa, porque elas são intrinsecamente relacionadas com a atividade fim. Ou seja, se a atividade não existe, essa despesa também não existe. Então, ela pode ser deduzida. Ela não é ganho. Ela é um faturamento, e desse faturamento tem que ser deduzido os gastos que tem sobre ele. E é aí que está a grande diferença dessa colocação que a senhora colocou. O seletista não tem nada disso. O que vier na declaração de rendimento, ele vai colocar no imposto de renda. No caso de vocês, que são profissionais liberais autônomos, ela vai ser colocada através também de um livro caixa. Tem alguma outra despesa que pode ser considerada. O nosso sistema tributário ele é muito complexo e determinadas áreas de profissionalismo têm dificuldade natural sobre essa condição, porque essa complexidade, de fato, ela não ajuda. Há uma burocracia muito grande que um profissional teria que ter uma simplicidade a fazer esse tipo de função. Não ter que precisar exclusivamente de um profissional contábil, por exemplo, para poder ele realizar. Teria que ser mais simples e mais objetivo. Mas, infelizmente, no Brasil, as leis tributárias elas se atropelam. Uma vai para uma direção, outra vai para outra, e daqui a pouco vem alguém dizendo que as duas têm que se encontrar, e não fica nada fácil.
É o que a Receita Federal está fazendo agora. A Receita Federal está dizendo que os profissionais que não declararem serão multados, porque não estão executando de acordo com a Instrução Normativa 2240 de 2024, mas também não está apresentando qualquer situação de orientação a levar até esses profissionais para executar da maneira adequada. E isso é um tanto injusto também, na minha opinião, como essa questão da tributação. A tributação vai ser tributada de acordo com a tabela do imposto de renda atual. Ou seja, se a pessoa tiver um ganho acima de R$ 2.259,20, que é a parcela da isenção hoje, ele passa a pagar imposto de renda mensal. Porém, ele é um profissional liberal, ele já tem o direito do regime de caixa fazer certos abatimentos desse valor, mas não tem essa informação. Ela não está dentro do que está sendo apresentado do Receita Saúde, por exemplo. O Receita Saúde está dizendo só que você tem que pegar, a partir do momento que atendeu o seu paciente, ele efetuou o pagamento do serviço prestado, tem que ser emitido o recibo eletrônico, vai para sua conta pagar lá no Carnê-Leão, e o recibo vai para o seu paciente deduzido o imposto de renda dele. Então, está muito simplório essa colocação. Então, não está sendo justa também a colocação sobre o profissional da área de saúde nesse sentido. Marcos, na área do atendimento, terapia, psicologia, a gente às vezes tem muito serviço que a gente fala, tipo agenda social, né? Que a gente cobra um valor reduzido, mas para dar um acesso assim a quem teria não teria muita possibilidade de receber um atendimento de saúde e são valores mais baixos. Tem alguma especificação a respeito disso? Não, todos entram iguais. Não, tudo é igual. A Receita Federal, até alguns detalhes mais específicos que eu ainda vou comentar aqui, vai também ter a ver com isso, tá? Para a Receita Federal, vamos adotar aqui a posição do profissional, que o foco é o profissional, tá? Não o paciente. O foco é o que você recebe. Mesmo que você faça um valor de serviço mais voltado a uma situação social, uma entidade carente, coisa do gênero, um trabalho mais humano, esse valor vai ser contado como sua remuneração também. E não há, a única parcela de isenção existente é a colocada sobre essa da tabela do imposto de renda. Tá? Então, infelizmente, não tem. Só queria comentar que o programa já foi iniciado e muitos profissionais ainda não usaram o programa. Então, eu orientaria a Receita Federal a ainda abrir o espaço para que as pessoas possam, de forma retroativa, ainda janeiro para cá, fazer a emissão desses recibos, tá? Eles ainda podem fazer a emissão desses valores que estão pendentes ainda, talvez. Isso tem que tomar muito cuidado para não deixar passar o período, porque esse período de entrega de informações tem que estar compatível com a próxima declaração de imposto de renda destes profissionais, aonde a Receita Federal vai começar a fazer o cruzamento de informações daquilo que os seus clientes fizeram a entrega de informação com aquilo que vai ser declarado como rendimento, tá? Então, ainda há tempo de baixar os aplicativos e começar a colocar ordem dentro desse pagamento no mês de janeiro. Falava um pouquinho sobre o livro Caixa. Os profissionais devem tomar cuidado a partir de janeiro daqui adiante de começarem a escriturar as suas despesas das suas atividades, tá? Essa escrituração é um livro caixa comum, entrada e saída com histórico e data, aonde as despesas do seu consultório, a sua despesa necessária para a realização do serviço devem ser computadas. Não basta apenas preencher um relatório, tem que ter os documentos de fato, notas fiscais, recibos, etc., para que no momento que a Receita Federal lhe chamar por alguma situação, uma malha fina, por exemplo, possa fazer prova dessa documentação, tá? Despesas têm que estar relacionadas intrinsecamente com a atividade, ou seja, recebeu durante o mês inteiro, dentro do seu consultório, os valores dos seus pacientes. Ótimo. A despesa que foi gasta ali, o telefone, aluguel, a mão de obra, no caso seria uma pessoa contratada, uma recepcionista, vai ser colocada ali também.
cursos que são profissionalizantes ou que sejam para adequação da profissão, por exemplo, a pós-graduação, por exemplo, ele podem ser computados que vai abater esse valor de rendimento, colocando sendo tributado só o valor líquido, não o valor bruto de toda a remuneração. Tá? O pagamento da sua previdência também é dedutível, a ser feito também, assim como também seus dependentes menores de 21 anos ou até 24, se tiverem faculdade. Então, pode deduzir o imposto para não ter que pagar um imposto a mais e depois ter que correr atrás de prejuízo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado agora e começar a se administrar um pouco melhor nessa condição burocrática para poder ter esse certo benefício. O Carnê-Leão pode ser encontrado colocando no Google apenas Carnê-Leão Web. Vai aparecer a vocês uma tela da Receita Federal. Essa tela, no seu canto superior do lado direito, precisa entrar com o seu acesso do gov.br, que é onde se coloca ali o CPF e a senha. O cadastro é um cadastro simples, as informações são da própria pessoa, o endereço, o número de registro, qual é o seu conselho que você pertence, concluir esse registro e salvar. A partir daí, está aberto o seu Carnê-Leão Web, de janeiro a dezembro de 2025. Feita essa etapa, a pessoa vai até o site da Receita, procura por app Receita Federal. Esse programa vai ser baixado no seu celular ou no seu tablet. Fará o acesso nesse programa com o seu gov.br, colocando o seu CPF e a sua senha também. E, a partir dali, procurar um item que se chama Receita Saúde. Clicando ali, vai poder fazer o acesso e começar a emitir os recibos eletrônicos para os seus clientes. E aí que todo o processo começa. O paciente também, só para comentar, ele também tem como acessar os recibos que vão ser emitidos, tá? O próprio paciente ele pode entrar, assim como o psicólogo também pode ser paciente de alguém, pode entrar nesse mesmo programa e existe uma aba, uma opção para o paciente, tá? Obter o recibo. Tem alguma coisa diferente no cadastro, Marcos, ou segue Das igual? informações? Não, as Isso. informações não tem nada de especial, assim. Ela, na verdade, são as informações da pessoa, elas não trazem nenhum outro dado mais específico e facilita bastante também no preenchimento, não é complicado, tá? Carnê-Leão Web. É isso? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, estamos. Tá. Carnê-Leão Web, é isso? Carnê, espaço, Leão, espaço, Web. Ok. Esta é a primeira opção. Ok. Precisa iniciando com acesso ao Gov, colocando o CPF e senha. Temos que levar em consideração também que existe algumas facilidades, se assim é possível dizer, tá? O Receita Saúde também pode ser emitido por terceiros. Por exemplo, se tiver uma secretária, uma atendente, ou até mesmo o seu contador, pode ser dada uma procuração eletrônica no portal do ECAC da Receita Federal, aonde ele pode fazer as emissões, como também outro profissional pode fazer também a emissão, tá? Desde que tenha autorização do profissional original para poder fazer esse tipo de trabalho. Tudo é feito através de procuração eletrônica, para não ter problema. Então, acredito que possa haver consultórios com mais profissionais, que fique mais fácil também esse controle dessa forma, tá? Não é possível fazer em vários celulares, tem que tomar um pouco de cuidado disso, por causa da gravação dos dados do Gov. Então, eu recomendaria não colocar em vários aparelhos, mas sim conceder autorizações para que outras pessoas façam. A repercussão do Receita Saúde, ela vem de encontro com a situação arrecadatória, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado que a geração desses valores que vão sendo colocados dentro do programa da Receita Federal autodeclaram que a pessoa é devedora.
Então, para que não tenham problemas no futuro, é sempre necessário, após o fechamento do mês, verificar o valor de débito do imposto que tem a pagar e fazer o recolhimento, porque isso pode levar até mesmo ao bloqueio do CPF da pessoa. Os recibos também não podem ser emitidos por profissionais que não estejam habilitados com seus conselhos. A pessoa tem que estar ativa, sem nenhum procedimento de proibição ou suspensão, como também um desvínculo com o seu conselho regional, tá? Então tem que estar em dia com as coisas, senão pode dar problema. Bom, alguém quer um pouco sobre declaração de imposto de renda, o que fazer depois? Ó, sempre bem-vindo, né? Informação é Então, sempre bem-vinda. quando chegar em 2026, a declaração de imposto de renda, o Carnê-Leão vai transportar para a declaração de imposto de renda, tá? Essas informações que vão sendo geradas agora mensalmente, elas vão ser transportadas para lá, para a declaração. Não esqueçam que esses valores que foram antecipados durante o ano, eles ainda não são definitivos. Por quê? Quando chegar a declaração de ajuste anual, como agora vai acontecer de março a maio de 2025, referente ao ano calendário 2024, há outras despesas que são colocadas justamente no ajuste anual. Por exemplo, despesa de instrução. Fizeram uma contratação do curso da ISEM, aquela contratação ali é dedutível do imposto de renda, que é uma despesa de instrução do profissional. Então, anual, ele vai pegar o total anual e colocar na declaração de imposto de renda. As despesas médicas, dentárias, odontológicas e tal, também vão ser lançadas anualmente, assim como também despesa de seus dependentes. Então, o imposto que será calculado e recolhido durante 2025, ele não é definitivo. Ele é uma antecipação da declaração de ajuste anual que acontecerá no ano seguinte. Então, não se assustem muito, porque assim, já paguei R$ 1.500 de imposto de renda até agora, tá? Só que esse valor, ele pode ser totalmente restituído à pessoa, dependendo dessas outras despesas existentes, ou, se a pessoa tiver outra renda, ainda ter mais imposto a pagar. Então, assim, ele não está definitivo. Ele é uma antecipação da declaração de ajuste anual daquele período. Então, como é que isso pode acontecer? Por exemplo, nós temos aqui um profissional psicólogo, faz o seu atendimento, recebe mensalmente ali, já declarou dentro do Carnê-Leão. Ótimo. Vai chegar dezembro, vai concluir, vai para a declaração de ajuste anual. Mas ele também recebe um aluguel que ele tem. Então, vai ser somado esse rendimento, mais o rendimento de aluguel, e vai ser tudo recalculado de novo. Então, assim, o imposto que vai ser calculado mensalmente agora, ele não é definitivo. Ele é uma antecipação do ajuste anual. Ele pode vir a ser restituído, como também pode ser cobrado diferenças. Aí já está dentro do Carnê-Leão. Aí basta fazer o preenchimento dos dados conforme estão ali. Essa primeira opção que tem ali de configuração é bem básico, tá? É só colocar de acordo com o recebimento é no exterior ou não, se a pessoa tem que colocar o endereço dela, preencher de acordo, ir até embaixo e confirmar, tá? Preencheu todos os dados dessa configuração, é só concluir. CEP do local, da pessoa mora, preenchimento dos demais cadastros, como o número da casa, a ocupação ali, a selecionar a atividade de vocês, psicologia, e colocar o número do seu registro no Conselho Regional. E aí, é isso, Marcos? Essa é a última. Aí preenche esses dados, salvou, fechou, tá? Ele vai abrir depois disso uma tela de como é que vai ser apurado mensalmente o imposto. Quer completar ali? Ok. Este é o demonstrativo da apuração anual por mês, que vai dar a conclusão anual. Pode ver que ali tem os valores de recebimento, dependentes são dependentes, etc. Aqui já é o cálculo do imposto. Então, a partir do momento que os recibos serão emitidos, os valores daquele aplicativo virão para cá
e aqui o imposto vai começando a ser calculado. E aonde a gente vai colocar ali os dados do paciente, por exemplo, Marcos? Tá, isso não é aqui. Isso aqui é do profissional, tá? Para chegar até o seu carnê-leão e apuração do imposto. Agora é Hum, possível, vamos ao verdadeiro Receita Saúde. Tem que ser baixado um aplicativo, se chama app Receita Federal, que ele só pode ser baixado em celulares, smartphones ou tablets. Aí, ó, pode ver que ali tem, ó, janeiro, fevereiro, como é que ele vai ser calculado, tá? Já está aí em tela. É dali também que vai ser emitida a guia para pagamento, também dentro desse aplicativo da Receita Federal, nessa página. Agora temos que baixar o aplicativo e tentar compartilhar, mas não dá para fazer no computador. no celular, né? Tá? App, Receita Federal. App, espaço, Receita Federal. Ele tanto tem no Play Store quanto tem também no App Store. ele é azulzinho, né? Assim, Esse aí mesmo, esse mesmo. inserir os dados aqui do paciente, alguma coisa. Os dados do paciente virão através do Receita Saúde, tá? Desse aplicativo Ah, que tá. sairá baixando agora. É lá que nós vamos colocar as informações que precisa. Esse programa que está sendo compartilhado na tela é o recebedor dos dados. Eu É. acredito que vai depender mais do uso, né? Quando chegar o momento do uso que vai ser alimentado, vai aparecer mais informações também. Só uma dúvida, ô Fábio, Sim, e aí aparece a nossa ocupação como terapeuta? Ela entra da mesma forma, Marcos? não entendi, senhora, perdão. Ah, sim. É porque eu não sou psicóloga, mas eu sou terapeuta. Aí como que eu Sim, colocaria a minha ocupação? Aí aparece a nossa também? é, é terapeuta ocupacional? Não, terapeuta transpessoal. Mas eu acredito que se caracterizaria como terapeuta ocupacional, pela Será? acessibilidade, talvez. Ah, É que a Receita Federal, ela codificou as atividades, tentando resumi-las ao máximo, para não ter muitas opções, tá? Então tem que se chegar que é o que mais se assemelha. Por exemplo, nós contadores somos de um grupo que é contador, economista, administrador e advogado. Tudo num grupo só. Então tem que tentar adequar ao grupo que mais se assemelha à sua atividade. Eu lhe sugeriria terapeuta ocupacional. As informações, conforme tem aí, são dados de fácil acesso, tá? Tem um pouco de ajuda ali também, tem um ícone de ajuda, em alguns pontos ela é bem eficiente, em outros nem tanto. Ali, importar a escrituração é justamente o livro caixa que eu estava comentando, tá? Fazer o livro caixa e importar para dentro do programa, isso também é possível. Esse plano de contas são as contas já pré-configuradas para fazer o uso, para identificar as despesas da atividade que vocês têm para poder abater o ganho do carnê-leão. Então, já está meio que pronto aí para fazer o livro caixa também. Vai exigir um pouquinho de vocês para se adaptarem. Não é tão simples quanto parece, mas eu acredito que vai dar certo. Tudo vai depender mais agora também do uso, né? Com o tempo, as dificuldades vão aparecendo de acordo com cada situação, acredito eu. Então, dentro desse ponto, o primeiro mês eu acho que é o mais crucial agora, tentar fazer o mais certo possível justamente para se adaptar. Bom, feita essa etapa, o profissional precisa passar para a segunda etapa do processo, que é baixar no seu smartphone, no seu tablet, o app Receita Federal. O acesso a esse aplicativo também é feito pelo GOV, da mesma forma, e lá, dentro desse programa, ele tem que ir até a opção Receita Saúde. Abrindo esse aplicativo,
A emissão do recibo é de uma maneira bem simples, tá? Ele vai colocar os dados do paciente, os dados do pagador, que talvez o paciente não seja o pagador, pode ser um independente, enfim, e colocar a data e o valor ali. A partir desse ponto, vai ser transmitido e o recibo vai ser gerado. O paciente tem também acesso a esse programa, se ele quiser, ele pode buscar o recibo nesse aplicativo. Então, ou seja, a partir do momento que o recibo é criado e transmitido, o profissional tem no seu Carnê-Leão o recibo ali, nesse aplicativo também, e o paciente também tem no mesmo aplicativo, que ele é para várias funções, recebendo o recibo que o profissional fez a emissão. E também automaticamente lançado na declaração de imposto de renda dele como despesa, dedutível do imposto de renda. Assim, a princípio é tudo muito bonito, mas o que eu não acho justo é a forma de ser colocada às pressas, sem um bom treinamento e um campo amplo de informações, preparando os profissionais para isso. Dentro desses programas, porque a senha ela não pode ser digitada errada, porque senão ele bloqueia e prejudica pra caramba depois para recuperar. Tá, mas a situação é a seguinte. Baixando o aplicativo, na tela principal do aplicativo tem lá, entrar com gov.br. Fazer o acesso através desta opção e, depois dessa tarefa, ir até Receita Saúde. Ok, agora eu estou nessa tela, Marcos. Essa aí mesmo, então tá ali, ó, entrar com gov.br. Fazer essa opção. Então, entrei aqui, ó. Entrou? Entrei. Ótimo. Agora procure, por favor, pelo Receita Saúde. Receita Saúde. Ok, ele está logo abaixo. Ele rola um pouquinho para baixo. Isso. Acesse aqui, caso você possua procurador de recibos. Tá, aí dá uma atenção. Acesse aqui caso você possua procuração eletrônica para emitir recibos em nome de outro profissional. Não, né? Não tem. Não, porque isso é da própria pessoa. Isso é se vocês quiserem fazer isso em uma outra etapa, né? Tá. Aí ele tá abrindo. Seguir. Ótimo. Agora tem uma opção aí de emitir recibos. Ele não abriu totalmente ainda. Não sei se é a minha. Não tem problema. Novo recibo. É aqui onde eu Isso. vou. Aí tem Faz. essa. E isso, clicando nessa opção, ele vai abrir o campo para preenchimento do recibo. Que é o CPF do pagador, do Isso. beneficiário, o valor, a data de pagamento. Uhum. Colocando a seguinte situação, tá? Existem situações onde o pagador e o beneficiário não são os mesmos. Por exemplo, a minha esposa foi até ao consultório psicológico, fez uma consulta, mas eu sou o pagador. Então, o recibo sai em nome dela como beneficiária e sai no meu nome também como pagador, tá? Se o beneficiário é o mesmo pagador, não tem problema. Quer dizer que esse programa é muito novo, então pode ter umas confusões aí. Então, já para o pessoal ir se preparando, né? E com o tempo, se você acha que vai fazer em Isso, 5 minutinhos, 10 minutinhos e já se organiza para ter na tua agenda uma outra coisa, é bom que você se prepare assim para esses contratempos, né? Aqui o aplicativo ainda está isso. rodando. Ana, pode falar. Conseguiu aí, Ana? Desculpa se isso já foi dito, eu perdi um pedacinho do início porque Sem eu problema. recebi uma outra chamada, mas vamos lá. Uhum. Eu não sou uma psicóloga formada, né? Então eu Ok. estou fazendo a psicologia transpessoal agora. Uhum. E tenho alguns outros atendimentos como terapeuta energética. Então, Ok. essa meu Deus, me fugiu a palavra, essa declaração, tá? Para este recibo, ele tem que ser, ele é obrigatório para qualquer tipo de recebimento que eu faço,
voltado para este campo, voltado para este serviço, para essa atividade, ou não. Ou é só realmente quem é o terapeuta, ou como você falou, por exemplo, a Silvana, terapeuta transpessoal. Então, daí, só que ela já é formada, eu não sou formada ainda, Sim, sim, tá? Então, sim. ela vai ali no terapeuta ocupacional. Por exemplo, se eu vou fazer uma sessão de reiki, qualquer outra terapia, Uhum, mas eu não estou uhum. associada a nenhum tipo de conselho. Então, eu me enquadro dentro desse recibo também ou não? Ou a minha Não, declaração ela vai continuar sendo a normal, não vai. aquilo que eu Não receber. vai, eu vou lhe explicar por quê, tá? As despesas médicas, as despesas de saúde, para ser mais amplo, ou a cobertura do que eu vou lhe falar, ela vem de profissionais que são registrados. Por exemplo, uma consulta médica que é aceitável como dedutível do imposto de renda pelo seu paciente tem que ter o número de CRM. Uma despesa odontológica tem que ter o CRO. Então, a configuração do fato da pessoa, do profissional ter o seu conselho, é que ela está habilitada a exercer aquela atividade e aquele exercício dá direito dela de fazer o desconto do imposto de renda. Então, essa colocação do Receita Saúde são para estes profissionais registrados. Então, se a senhora exerce outras atividades que estão correlacionadas, mas ainda não estão concluídas, como é o caso do curso que ainda está fazendo, não significa que a senhora não deva colocar na sua declaração de imposto de renda, porque é um rendimento. Ela só não está obrigado a essa condição da Instrução Normativa 2240. Tá? É só para assim, é porque às vezes a coisa meio que assusta mesmo, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: se a despesa se o meu recebimento gera um abatimento do imposto de renda para o paciente, eu sou obrigado a usar. Se ela não gera, então eu não sou obrigado a usar. Esse é o princípio, tá? E aí ele fica rodando, rodando e não vai para lugar nenhum. Eu imagino que esse primeiro mês será até meio infernal para fazer o preenchimento, porque é um programa que foi recentemente lançado e muitos profissionais devem também estar tentando usar. Então, às vezes, né, nós como fazemos muitas declarações para o governo federal, muitas vezes nós temos queda de servidor pela tentativa de excesso de uso. Então, pode ser também que essa situação não seja diferente, porque elas partem do mesmo servidor também. Então, pode ser que tenha uma dificuldade inicialmente sobre isso, tá? Porque o governo não tem como estimar a demanda. Ele vai fazer isso de acordo com os acontecimentos no passar do tempo, que ele deve alterar, que deve ampliar e por aí vai. Então, é bom não deixar para depois. O razoável é fazer assim. O paciente concluiu o trabalho com ele, houve o pagamento naquele momento fazer a emissão do recibo, para não deixar acumular. Ô Marcos, mas vamos Sim. supor que eu tive um paciente esse mês, e aí nós Aham. temos um acordo aí, todo dia 5 ele faz o pagamento, mas ele acabou não pagando. Como que Tá fica essa ok? situação? Não, então não emite. O que Ah, tem que levar em consideração aqui é o regime de caixa. O que for efetivamente recebido. Até, digamos assim, digamos que eu lhe contratei para ser a minha psicóloga e a minha consulta foi R$ 500. E eu lhe pedi para dividir em 3 vezes esses R$ 500. O recibo vai ser emitido conforme cada recebimento, não os R$ 500 de uma vez só. Então, foi recebido R$ 200 nesse mês, emite o recibo de 200. No mês de fevereiro, paguei mais 200, emite outro recibo. E em março, eu paguei 100. Então, vai emitir em janeiro, fevereiro e março. É efetivo, assim, ó, eu recebi, emiti. Se eu não recebo, eu não emito. Porque se a essa- pessoa agir dessa forma, ela pode chegar, por exemplo, digamos, no mês de dezembro, tá? Dezembro de 2025. Ela fez uma série de consultas, por exemplo, mas vai receber tudo no cartão de crédito no mês seguinte ou seja, com pagamento com prazo como foi dado. Em dezembro, ela vai pagar o imposto de renda de algo que ela ainda não recebeu. Então, tem que ser efetivamente recebido, tá?
Silvana, pode abrir o microfone. Ah, tá. Ô Marcos, no nosso Sim, caso que nós atendemos em grupo, como que eu vou emitir esses recibos? É para cada participante ou aí eu gero por CPF, cada um de acordo com o valor que entrou no caixa? sim. Aí é que começa um pouco das dores de cabeça que eu venho avisando. Quando tem um pagamento em grupo, por exemplo, 10 pessoas se juntaram para fazer um pacote, né? Vamos fazer 5 sessões com as duas doutoras. Infelizmente, vai ter que dividir o 10 por 2 e dos dois dividir para 10 de novo. Ou seja, 50% é de uma instrutora, de uma psicóloga, 50% é da outra. Uma vai emitir 10 recibos e a outra vai emitir 10 recibos também, proporcional. Infelizmente, vai ser isso. Ou, uma outra forma é se alguma pessoa do grupo assumir todo o pagamento. Não, deixa que eu pago, fico com a despesa para deduzir meu imposto de renda e o restante aqui não quer. Aí tudo bem, pode emitir o nome daquela pessoa. Mas pela proforma, teria que fazer isso. Pegar os 10, dividir para duas, conforme o recebimento, e estas duas fazer mais 10 recibos para cada um, conforme a sua parte. É burocrático e chato, eu entendo. Mas, infelizmente, é isso. Entendi. É Nossa. como eu lhe falei, vai acrescentar, não é só a questão do imposto para vocês, tá? Mas vai acrescentar também uma burocracia. Porque agora, quando vocês terminarem um mês, terminou um mês, fechou. Tá, tudo bem. Aí vai ter que ir lá no Carnê-Leão Web, verificar todos os recebimentos, acrescentar os demais deduções que é possível, fazer a emissão da guia e recolher o que ela vai vencer 30 dias depois. Para fazer o recolhimento. Fechou. Agora, vamos começar o mês seguinte. Vai fazer a emissão dos recibos eletrônicos, vai concluir o mês, vai fazer seu livro caixa, anotar ali, guardar as despesas, e lá no final do mês de novo, fazer a emissão até chegar a dezembro. E a partir dali, transferir para a declaração imposto de renda anual. Então, assim, não é só a questão do uso do aplicativo, mas o acréscimo numa certa burocracia que os profissionais terão que se adaptar com ela. Entendi. Nesse primeiro momento é um pouco mais trabalhoso, né? Até Sim, a sim. gente. É porque isso vai estabelecer para vocês uma rotina. Eu sou obrigado a fazer isso e isso mensalmente. E não vai ter como escapar, porque se deixar desorganizado, depois para recuperar vai ficar difícil e pode se tornar oneroso também, né? A Receita Federal, por hora, acredito que não vai fazer cobrança de multa disso ou multa daquilo. Mas vai chegar o momento que ela vai começar a fazer porque ela já está autorizada. Então, o ideal é as adaptações agora para que elas ocorram tirando todas as dúvidas, consertando qualquer problema, para que no futuro possa usufruir de maneira adequada o programa e não ter um problema maior. Esse é o grande medo de todo mundo, é justamente por isso. Mas vamos lá, pensar que assim, como eu comentei com vocês, tá? A área da saúde está sendo o primeiro campo a ser usado dessa forma. Mas outros profissionais também vão entrar nessa mesma forma. Também. Completando o que estava falando ali, que é o seguinte, ainda se mantém a parcela de isenção no imposto de renda, tá? Então, a pessoa que recebe anualmente, em 2025, valor inferior a 27.110,40 no ano, ela está isenta da declaração de imposto de renda. Ela não está obrigada à entrega da declaração. Então, se tem algum profissional que está em início de carreira e durante o ano todo não fez valores maiores que 27 mil, ele vai fazer o Carnê-Leão, vai fazer o aplicativo, tudo normal, mas ele está isento da entrega da declaração de imposto de renda, tá? Isso se mantém, essa regra se mantém. Não é porque ele está fazendo o Carnê-Leão, isso, aquilo, que ele tem a obrigação do lado final de entregar a declaração de imposto de renda. Depende dos valores do rendimento anual. O que acontece, sim, o que acontece é que ele pode não alcançar superar o valor da parcela de isenção mensal. Por exemplo, hoje a parcela de isenção mensal é R$ 2.259,20. Acima disso, ele começa a ter imposto de renda. Abaixo disso, não. Então, ele pode faturar, por exemplo, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.800 o ano inteiro. Então, na soma final, em dezembro,
não vai dar o valor suficiente superior a 27.110,40 que ele estaria obrigado. Aí ele passa a ser facultativo, ele pode preencher a declaração ou não. Ele não está obrigado. Ele está facultado a fazer ou não fazer. Por exemplo, mas se chegou um mês que ele teve retenção, ele pode fazer a declaração para pedir a restituição daquele valor, se for o caso. Gratidão, Marcos, gratidão a todas as Que pessoas que isso. estiveram aqui presentes e também muitas pessoas vão acompanhar a gravação, Marcos, porque agora é o horário do psicólogo, do terapeuta, né? De pessoal que trabalhou, então ele está atendendo nesse horário. Então, Agradecer, tá? O convite mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Me coloco à disposição em outros momentos que for necessário. Eu e a dona Rosa, né, contadores da Isen, para nós é um orgulho muito grande ter a Isen como cliente. A prosperidade e crescimento que ela tem desde o início, que nós abrimos a empresa e estamos com ela até hoje, nos orgulha muito ter na nossa carteira de cliente essa dedicação, amor e carinho como vocês têm. Para nós é um grande prazer estar aqui hoje, poder prestar essa auxílio, ajuda que for dentro daquilo que a gente compete. e aqui nós vamos colocar no nosso canal no YouTube, nós vamos deixar as informações do ATI Contabilidade, né? Caso vocês também queiram entrar em contato direto ali pelos Agradeço. contatos do Marcos e da Rosa também, tá?